A leitura é o remédio. Quer saber como isso funciona? Vem comigo. Alô, guerreiros! Professor Lego Fontes na área, sempre trazendo conteúdo relevante para que você possa cumprir a missão deste canal, que é ajudá-lo a produzir a melhor redação da sua vida. E olha só, estou lendo este livro aqui, chamado O Engenheiro da Morte, a participação da elite alemã no Holocausto, do Max Pitiliu, que na verdade é um romance com personagens fictícios, na verdade uma mescla entre personagens fictícios e protagonistas da Segunda Guerra Mundial, sobretudo do Partido Nazista, né? Em que há uma narrativa a respeito do que aconteceu, dos fatos que motivaram o Holocausto e como é que funcionava a vida dos judeus naquele contexto ali, após a ascensão do Partido Nazista. Aliás, esse autor, com escrita muito fluida, com termos que são de fácil entendimento, que contextualizam bastante o cenário. Aliás, eu sempre digo que a boa narrativa é aquela que te coloca no cenário que ela se propõe, e isso ele faz muito bem. Inclusive até conheci o trabalho dele no podcast Inteligência Limitada, que eu vou colocar o link do papo com ele, e para quem se interessa pelo assunto é muito bom. Mas o assunto aqui é falar a respeito da leitura como um remédio. Um remédio para quê? Para que você possa escrever melhor. E você que precisa produzir uma redação de alto desempenho, precisa realmente de sobremaneira de uma rotina de leitura que te dê condições, sobretudo, de aumentar o vocabulário, fazer com que o seu vocabulário fique mais rico e, sobretudo, memorizar estruturas linguísticas e termos que te dê uma redução de margem de erro, sobretudo na parte relacionada à norma culta, que é uma exigência de toda e qualquer prova de redação. Sobretudo se nós estivermos falando aqui de dissertação argumentativa, que é o tipo textual mais cobrado aí pelas bancas, tá? Então você precisa realmente da competência competência, eu tô pensando aqui no Enem. Você precisa de uma norma culta bem afiada, e a leitura ela é um auxiliar fundamental nesse sentido. Eu diria que é muito importante que você conheça, primeiramente, morfologia, ou seja, conhecer as 10 classes de palavras. Isso é muito importante no estudo da gramática normativa. Então, se você puder estabelecer, primeiro de tudo, um estudo da parte de morfologia das 10 classes gramaticais, isso já é um ótimo início. Claro que a gramática você vai dividir aí fonética e fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. Mas aprender morfologia é o primeiro passo. A leitura, ela vai fazer com que você memorize situações, e é sempre importante dizer, toda vez que você vê algo várias vezes, que você se depara com algo de forma contínua, o seu cérebro entende que aquilo é importante. E a partir disso, ele passa a reter aquela informação. Por exemplo, vou ler aqui um pequeno trecho, só para você entender como é que isso funciona. Martina: se eu não fizer isso, me sentirei culpada por toda a vida. Martina é um vocativo, ou seja, esse interlocutor, ele está se dirigindo, esse locutor está se dirigindo ao locutário. Então, aqui temos um vocativo. Martina, vírgula, ou seja, o vocativo é isolado por vírgula. Essa é uma regra básica, por exemplo, de vírgula. Se você memoriza isso, fatalmente você não vai errar quando perceber que existe ali um vocativo. Outro trecho para a gente entender como é que isso funciona. Em casa, vírgula, Martina contou a notícia para os pais. Esse em casa traz a ideia de quê? De lugar, de localização. E a vírgula ela é utilizada para isolar situações assim. Então, em casa, vírgula, Martina contou a notícia para os pais. Então, quando há aí uma situação relacionada a lugar, em geral você isola por meio da vírgula. Então, já é uma outra estrutura, já é uma outra ideia que você memoriza. Olha lá. Ernest disse que pensaria no assunto. Poucos dias depois, vírgula, ou seja, a noção de tempo, também que a vírgula serve para isolar, modo, lugar e tempo. Então, sobretudo nesse caso, são 3 termos, então a vírgula torna-se obrigatória e não facultativa. Concluiu que precisava tentar salvar a filha, mas sabia que ela se recusaria a ir sozinha para a casa da professora. Salvar a filha, vírgula, mas
O mas, como conjunção adversativa, geralmente é precedido por vírgula, porque essa conjunção ela vai ligar um período ao período subsequente, dando uma ideia de adversidade. Olha só, concluiu que precisava tentar salvar a filha, mas se recusou a ir à casa da professora, ou seja, uma situação de adversidade. Então, a conjunção adversativa mas, que poderia ser contudo, porém, todavia, no entanto, entretanto, é precedida por vírgula. Então, peraí, conjunção adversativa precedida por vírgula, porque vai estabelecer, vai ser esse elo de ligação entre os dois períodos. Decidiu que os três iriam e, se a situação ficasse muito arriscada, vírgula, ele e Ruth partiriam sem dizer à filha. Olha só. Decidiu que os três iriam e, aí coloca um condicional. Se, né? Uma condição condicional. Se a situação ficasse muito arriscada, vírgula, seria uma oração intercalada. Ou seja, eu intercalo uma oração porque, ainda que eu a retire, o período não perde sentido. Olha só, sem ela. Decidiu que os três iriam, e ele e Ruth partiriam sem dizer à filha. Ou seja, não compromete o sentido. De novo, com a oração intercalada. Decidiu que os três iriam e, se a situação ficasse arriscada, ele e Ruth partiriam sem dizer à filha. Perceba que dizer a filha está com acento grave, com a crase. Lembrando, o que é crase? Mistura de preposição com artigo. Por isso, lá é importante o estudo da gramática de forma anterior para a gente se familiarizar com esses conceitos. Sem dizer a filha. Olha a transitividade do verbo. Quem diz algo a alguém. Filha, um substantivo feminino. Então repare, sem dizer a filha, não seria sem dizer a filha. Por isso, o acento grave, que é a mistura da preposição com o artigo. Sem dizer a filha. Para você lembrar, eu sempre costumo utilizar esse macete do gato, né? Sem dizer o gato ou sem dizer ao gato, se há esse ao, que é a exigência de preposição no masculino, você vai utilizar o acento grave. Poderia ser sem dizer a filha ou sem dizer ao filho. Então, naturalmente, o uso da crase aqui é indicado, ok? Então, só nesse pequeno trecho, né, que nós lemos aqui, nesse parágrafo desse livro, que aliás recomendo novamente, vocês perceberam quantas situações relacionadas à gramática nós poderíamos já pensar, ou seja, o uso da crase, a vírgula que precede a conjunção adversativa, a questão da vírgula com vocativo, vírgula que serve para isolar lugar, modo e tempo. Então, percebam que dentro de apenas um parágrafo eu consegui entender diversas questões relacionadas à gramática normativa e isso faz com que eu diminua e muito a margem de erro das minhas redações. Por isso eu digo, a leitura ela é o remédio. O remédio para quê? Para que eu erre cada vez menos na minha redação e, é claro, eu possa produzir em alto nível. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente, compartilhe com a geral. Isso aqui é serviço de utilidade pública. Eu sou o professor Lego Fontes e vamos para cima deles.